Muito bem, pessoal, estamos de volta para mais uma aula com vocês. Galera, hoje nós vamos falar de forma geral. Hoje é a nossa aula 7. Temos dois tipos de seres vivos com características bem intrigantes. Então, esta aula é uma aula geral, é uma aula suporte para as próximas aulas, tá bom? Então, pega logo o material que o professor presencial distribuiu para vocês. A cada lâmina que eu vou passando, acompanha aí, tá? Deu dúvida? Já faz as anotações. Assim que o Tico terminar, a gente vai para aquele bate-bola, jogo rápido e não esquece, vai ter atividade para a gente desenvolver, tá bom? Meu diretor, joga na tela aí para nós. Olha aí, pessoal, aula 7.1. Na aula 7.1, vamos falar de forma geral sobre a origem da vida até os dias de hoje. Mas, para mim, meu diretor, pessoal, olha só, muito importante. Deixar claro aqui, nós vamos falar da origem da vida. De quem, professor Jefferson? Vamos falar dos primeiros seres vivos. E tem dois, tá bom? Dois. São vírus e bactérias. Só que, além de falar da origem desses seres vivos, entre eles também vamos ver como é que se deu esse processo de formação de células eucarionte e células procariontes, de forma geral. Esta aula, a aula de número 7.1, é uma aula base para as próximas. Vai ter uma aula específica das teorias da origem dos seres vivos. Vai ter uma aula específica só de monera. Quem são as moneras? As bactérias. E vai ter uma aula específica para vírus. Então essa daqui é uma aula precursora para quando nós fizermos a nossa imersão em bactérias e vírus, já ter sanado algumas características muito intrigantes desses dois seres aqui, porque muitas vezes não são considerados, principalmente o vírus. Vamos lá? Dúvida? Vai anotando aí, tá bom? Meu diretor, pode aumentar a tela. Olha aí, pessoal. Então, vamos falar das bactérias, quer dizer, na verdade nós vamos primeiro, Jefferson, com calma, falar dos primeiros seres vivos, as bactérias. E tem uma teoria da simbiose e também a origem dos vírus. Então, os primeiros seres vivos. Vamos ler primeiro. Antes, vamos fazer uma geolocalização. Olha aí, Vamos falar sobre coacervados. Pessoal, lá na aula anterior, nós estávamos falando, para mim, meu diretor, tinha umas teorias do que seriam os coacervados. Então, olha só, coacervados, acredita-se, que são aquelas moléculas proteicas que estavam naquela sopa nutritiva de íons, de cátions e ânions, moléculas que quando se aproximavam tinham uma determinada atração e começavam a fazer cópias de si mesmas. E estas moléculas, elas conseguiam fazer essas cópias ao passo que se tinha um mecanismo de seleção destas moléculas. Ainda um pouco simples, não tinha nada de estrutura orgânica, mas molecular, que são os coacervados, só para que possamos lembrar disso. Isso é muito importante. Por quê, professor? Porque os dois principais seres que vamos estudar hoje, eles são estruturas simples. Fala-se muito, sobre o que é antigo, quais são os seres vivos que estão aqui que são antigos. E quase ninguém fala, por exemplo, o jacaré, o alligator, o crocodilo, tem
tubarão, tem uma aerodinâmica, um designer, né, que remete, não sofreu tantas alterações durante o processo evolutivo. Só que eles são seres complexos, seres simples, que não são dotados de um nível de complexidade celular, como vírus e bactérias, perduram até hoje. Eu sei que, deixa eu esclarecer uma coisa que eu estou falando aqui, eu penso assim, o estudante deve falar, mas calma aí, ele está falando vírus e bactérias, e aí ele fala esses dois seres vivos, ele está levando em consideração que o vírus é um ser vivo, sendo que nos livros está lá, são parasitas intracelulares obrigatórios. Eu considero uma forma de ser vivo. Mas fazer o quê? Sou do contra. Meus queridos, se falar para mim, professor, o que é um ser vivo? É aquele que tem a capacidade de ter descendentes férteis. Acabou. Ponto. O mecanismo pelo qual ele faz isso é outra coisa. Tá bom? Então, para que não haja confusão, que vocês acabaram de sair do 9º ano, estão aqui no 1º, vocês já viram, né? Ouviram falar de vírus, de bactéria, a teoria do surgimento da vida. Lá vocês começam a ouvir e a raciocinar sobre, e aqui a gente vai aprofundando. E daqui a pouco o cara já aparece aqui na tela falando que vírus é um ser vivo. Não, vírus é um parasita intracelular obrigatório. Eu considero, pois seres vivos são todos aqueles que conseguem ter descendentes, e esses descendentes são férteis. Acabou. Mas na prova, não é para colocar que eles são, tá? Seres vivos. Mas lembra que eu falei na aula, eu acho que foi a aula 1? Foi a aula 1 que eu falei que nós vamos verificar isso direitinho. Então, ao passo que a gente vai aglutinando algumas informações, eu gostaria que vocês tomassem uma decisão no final desse nosso módulo, né, sobre os vírus. Mas vamos lá. Recapitulando, então, acredita que eles tenham sido as primeiras formas de vida na Terra. Quem são os coacervados? São moléculas. Está aqui, ó. Os coacervados são estruturas moleculares que, através das reações entre os cationânios de cada estrutura molecular e as ligações que eles realizam, faz uma atração molecular, uma atração átomo com átomo, para formar uma molécula. Essa molécula ela pode ser simples, ramificada e fazer cópia de si mesma. Então, se é uma molécula e é considerada vida, uma estrutura primitiva, o vírus também é. Ponto. Aumenta a tela, meu diretor. Agora sim, vamos lá. Vamos começar pelas bactérias. Vamos falar um pouquinho sobre elas, de forma rasa, que nós vamos ter uma aula antes. Então, pessoal, o que é uma bactéria? Bactéria é considerada unicelular, ponto. Ela é uma célula. Professor Jefferson, oi. O que é uma célula? Uma célula é uma... Para mim, meu diretor, uma célula é uma unidade morfofisiológica básica dos seres vivos. Aumenta a tela aí para mim, meu diretor. Deixa eu mostrar uma coisa aqui.
Back. Volta, meu diretor. Olha aqui, galerinha. Isso aqui é uma célula. Lembram? Lá do 9º ano. Isso é uma célula. Essa célula é eucarionte. Por quê? Porque ela tem estruturas intracelulares membranosas e também ela tem um núcleo. E nesse núcleo tem uma carioteca. Então, ela é uma eucarionte. E esta célula é uma unidade. Quando a gente fala aqui uma célula é uma unidade, significa que ela representa um todo. Então significa que se eu tirar uma célulazinha do meu tecido, ela representa toda essa estrutura, esse organismo do professor Jefferson, que é formado uma célula, se une, forma tecido. Tecido se une, forma um órgão. Órgãos diferentes estão conectados com funções distintas, mas são dependentes um do outro, forma um sistema. E vários sistemas dão um organismo. Esses sistemas complexos formam esse organismo. Então, uma célula, se você tirar uma célula minha aqui, tudo que tem nela, toda a informação que tem nela, ela representa tudo isso aqui. Tudo. Então, se você conhece, se você entende, se você compreende o funcionamento, então, se você compreende a fisiologia celular, você vai entender todo o processo físio-metabólico de um organismo, ou simplesmente fisiologia, que é o funcionamento, é o estudo de como ocorrem todos os processos no nosso sistema. Então, isso tudo significa unidade. É uma unidade básica, ela representa isso aqui tudo. Nós temos que ficar atentos que em biologia, um único termo, uma única palavrinha tem uma complexidade de entendimento que vai refletir lá na frente para que possamos tomar decisões em situações problemas. Porque na biologia trata-se muito de questões de sobrevivência, parasita e hospedeiro, doenças. Então, quando a gente quer entender a parte nutricional, a parte fisiológica, o funcionamento, a saúde, como funciona, então tem essa complexidade quando a gente fala. Então tem que tomar cuidadinho com os termos que nós vamos usar, entender o que ele significa, tá bom? Então, nós vamos ver depois todas essas estruturas aqui, dessa célula, todas. Mas por que só voltou aqui, professor? Que é um slide que está lá na frente. É porque botaram um slide lá no primeiro, a lâmina, falando de uma bactéria. Ela é unicelular. O que é uni? Uni é um. É uma célula que representa um indivíduo, uma bactéria. Essa não. Essa é uma célula que representa todo o professor Jefferson. Se eu pegar um linfócito de cada um de vocês, é como se eu tivesse todo o código genético de vocês na minha mão. Todos. A Maria, o Tiago, a Rafaela, todos vocês que estão aí. Se eu pegar uma única célula, um único linfócito, eu tenho todas as informações de vocês. De doenças que vocês poderão ou não desenvolver futuramente. Da característica do olho, do comportamento probabilístico, né? Então, é porque vocês são pluricelulares. Agora, a bactéria não. Ela é uma única célula representa o indivíduo. Como assim, professor? Tem que lembrar, pessoal. Essa célula, eu falei do linfócito, eu não falei? Falei do linfócito. Só que nós temos, linfócito é uma célula sanguínea. Calma, lá na frente
Agora a renda, a gente vai lembrar disso. Mas, por exemplo, uma célula que está no sangue de vocês, eu sei, se eu pegar, se você tem probabilidade de ter algum câncer ou problema no hepatócito. O que é o hepatócito? É uma outra célula que faz parte do seu fígado. Só que essa célula, ela é um pouquinho diferente dessa, na estrutura. Se na estrutura é diferente, a função também é, mas o processo morfofisiológico é idêntico. Então, uma única célula, um linfócito, eu tenho a informação cardíaca, eu tenho informação hormonal, até da mitocôndria, se você tem problema metabólico mitocondrial. Então, ela representa, apesar de termos células diferentes, na função, porque a origem embrionária é diferente. Agora, bactéria, quando eu falo, a aula que eu estava falando é bactéria, mas se eu falar unicelular, uma célula, um indivíduo. Essa célula aqui é um exemplo, mas uma célula que pode me representar, pegar minhas caras, um linfócito. Tem todas as minhas informações, mas tem especificidades. Meu pâncreas, meu rim, é específico. Quando eu falo de uma célula representar todo esse pluricelular aqui, é probabilístico. Tá? Então, quer dizer que essa célula é uma célula eucarionte, ela tem organela citoplasmática, membrana nuclear e núcleo. Essas organelas têm estrutura, propriedade, características e funções distintas. Então, ela vai fazer parte de um indivíduo pluricelular, de origem animal. Essa daqui nem estou falando agora. Agora, meu diretor, abre aí a tela. Então, voltando, estava aqui, ó. Olha como é simples. Vem, meu diretor. Por que eu fui lá? Porque essa daqui é uma bactéria e é um indivíduo. Aumenta a tela aí para mim, meu diretor. Olha aqui, ó. Seu desenho aqui, ó. Vamos desenhar? Vamos. Ó, aqui é outra bactéria. Aqui é outra bactéria. Ah, não, calma aí, Jefferson. Desenha direito. Ó, tem bactéria que é assim. Tem bactéria que já é mais esférica. Tem bactéria que é assim, espiruleta. Tem bactéria que é parecendo uma vírgula, vibrion. Então, vem, meu diretor, back! Então, meus queridos, cada uma dessas daqui, ó, essa é um indivíduo, ela só tem uma célula. Aqui, ó, é 1, 2, 3, 4 indivíduos que estão agrupados, mas é uma célula, 1, 2, 3, 4 indivíduos, 4 células. Então, o que é um ser unicelular? É um ser que só tem uma célula. Por que é considerado procarionte? Porque pró é antes do processo de formação da estrutura complexa membranosa intracelular. Então, eles não têm o que, professor? Membranas intracelulares citoplasmáticas. Em resumo, não tem núcleo, não tem carioteca. Logo, o material genético está disperso no citoplasma. Não existe... Calma aí. Meu diretor, aumenta a tela aí para mim. Aqui. Volta, meu diretor. Olha aqui, ó. Vamos lá. Tá vendo aqui, ó, essa flechinha? Ó, a célula é... Professor, todo indivíduo unicelular são bactérias? Não, temos outros. Vamos começar por essa porque foram os primeiros aqui. Aqui, ó, essa bactéria tem uma parede celular. Depois a gente vai ver a estrutura dela. Lembrem-se de uma coisa.
Aqui a gente sempre vai falar estrutura, propriedade. As estruturas conferem propriedade, as propriedades conferem uma característica da função, a função objetivo daquele indivíduo. Sempre. Tá bom? Então eu tenho uma parede celular. Logo depois da parede entrando, olha bem aqui, ó, esse verdinho, membrana celular. Então, professor, parede celular, Beck Jefferson, parede celular é formada por celulose. Então, ela é rígida, ela tem uma certa rigidez, uma certa característica de impedir a entrada de substâncias, não tem passagem livre. Agora, a membrana celular é essa membrana que a gente sempre ouviu falar, lipoproteica. Depois dessas duas barreiras, tá vendo esse negócio amarelado? É um citoplasma. Professor, o que é o citoplasma? Citoplasma é uma estrutura aquosa. O que é aquoso? Líquido, que tem uma certa viscosidade, que tem certos materiais que possibilitam ocorrer o quê? Reações químicas dentro da célula. Não é um líquido qualquer. É um líquido específico para que as enzimas e as estruturas proteicas tenham atividade biológica específica dentro dessa célula. Tudo bem? Agora, professor, parede celular, membrana celular, esse líquido, então todo esse líquido fica em que região? Citoplasma. E nesse citoplasma eu tenho o que, professor? Ribossomos. Ribossomos, nós vamos ver lá na frente, que são a estrutura, propriedade, característica e função de um ribossomo. Só que nós sabemos que a função dele é fazer o que, professor? Produzir, síntese de proteína. Quer dizer, ele produz proteína. Então, para fazer isso, ele tem que fazer um determinado o quê? Metabolismo. E para fazer metabolismo, tem que ter esse líquido do citoplasma com as propriedades e características que faz ocorrer o quê? Reações químicas metabólicas específicas para essa bactéria. Nós temos N números de bactérias diferentes, distintas. Tem bactéria da flora intestinal benéfica, bactéria da flora intestinal maléfica, bactéria aqui, ó, na garganta. Nós temos bactérias em todo o nosso corpo. Dependendo do aumento ou diminuição da população de determinadas bactérias, pode ocorrer o quê? Uma reação infecciosa. Dependendo também do que, professor? Do seu sistema imunológico. E temos, agora essa estrutura, não são todas as bactérias que tem. Mesossomo. Qual é a função? Uma das principais funções do mesossomo é auxiliar no processo de duplicação. Os livros trazem a palavra duplicação. Mas temos que entender que é uma forma de reprodução. Ele auxilia. Professor, é como se fosse meu diretor? Centríolos? Sim! É como se fosse um centríolo, mas calma. Ok, prof. Então aqui. E essa estrutura azulada aqui, ó, parece um novelho, é o DNA. Tá colocado aqui, tá escrito nucleotídeo. É porque nucleotídeo é uma unidade formadora de material genético. É o material genético da bactéria. Viu como ela é simples? Ela unicelular, é um indivíduo. É um indivíduo, esse indivíduo tem uma parede celular que não permite a entrada da mistura de substâncias extracelulares com o meio intracelular. Professor, o senhor enfatizou muito
o citoplasma que tem esse líquido. Por quê? Aumenta a tela, meu diretor. Porque quando eu mostrei para vocês essa célula, back, meu diretor. E ó, eu nem estou falando aqui da vegetal. Quando eu mostrei essa célula para vocês, aqui ó, essa parte laranjada que vocês estão vendo, é o citoplasma de uma célula eucarionte, que tem um líquido. Esse líquido tem elementos químicos que possibilitam ocorrer reações das organelas citoplasmáticas e também organelas citoplasmáticas para que ocorra as reações químicas dela. A gente vai ver depois. Só que no núcleo também tem esse líquido. O nucleoplasma, que são distintos, é uma densidade, uma viscosidade e moléculas e pH. Tem pH. Por que pH? Uma certa acidez. Para que ocorra o funcionamento eficiente das enzimas do núcleo, que são totalmente diferentes das enzimas do citoplasma. Por isso que tem uma membrana nuclear que separa os dois meios totalmente distintos. Viu como ela... Nós falamos que isso ela tem um certo grau de complexidade estrutural intracelular. Aumenta, meu diretor, aumenta. Agora, voltando de novo para a bactéria, olha como ela é simples. Ela não tem uma complexidade de estruturas intracelulares com distintas funções específicas. Tudo bem, tudo bem. Agora, professor, em relação a tamanho, as bactérias são menores que uma célula eucarionte. Por isso que muitas vezes as infecções... Para mim, meu diretor, por isso, pessoal, não tem quando vocês estão aí, dá um beijinho aí na namorada, o colega der uma tossida aí perto de vocês, aí você fica com a garganta um pouco inflamada, chega em casa, quem está com a garganta inflamada, que tenta engolir a saliva, rasga aqui o céu da boca, vai no espelho, abre a boca, lá onde tu vê a goela lá, tá cheio de bolinha, é infecção bacteriana. E essas infecções bacterianas, elas começam a irritar a garganta e começam a... Como é que é, meu diretor? Mucilagem. Não tem esse... Não tem... Se você pegar... Não tem... não tem outro jeito de eu explicar. Não é saliva. Não tem como tu enfia o dedo no nariz e tem uma meleca. Não é meleca. Tem uma certa umidade no nariz. Então, isso, pessoal, começa a sair bastante na garganta e incomodar, misturando com a saliva. As bactérias estão matando, sequestrando as células da mucosa bucal para se reproduzirem. Então, por que você está falando isso? Elas são 1000 vezes menores que uma célula, mas elas não entram, elas interferem na comunicação intra-extracelular. Nós vamos ver isso depois. Mas só para falar que elas são bem pequenininhas. Aumenta, meu diretor. Aqui, só para mostrar que temos bactérias diferentes. Como assim? Bactérias, pessoal, que não têm assim essas paredes celulares, elas têm até flagelo. Mas o que elas têm em comum, professor? Uma estrutura simples. Membrana, citoplasma e DNA. Claro que dentro do citoplasma tem o quê? Ribossomos. Elas são procarióticas, porque todo organismo caracterizado como procarionte significa o quê? Pró significa antes da formação da carioteca, que é uma membrana, é uma dupla membrana com poros que separa o líquido citoplasmático com o líquido intranuclear, com propriedades e características que possibilitam ocorrer reações químicas específicas naquele ambiente. Então, a
As pessoas, para mim, meu diretor, as pessoas gostam de minimizar ou simplificar, que é simplesmente a ausência de núcleo. Não é ausência de núcleo. Quando você fala que não há um núcleo organizado, não tem núcleo, você tem que entender que aquele espaço, aquela região que deveria estar... Aumenta aí para mim, meu diretor. Meu diretor, aumenta a tela. A tela. Vamos supor que essa aqui é a bactéria que está aqui. Vamos supor que ela tem aqui, ó, material genético. E vamos supor que eu coloco uma membrana nuclear. Professor, volta, meu diretor. O que isso significa? Pessoal, não é que ela só tem a ausência de núcleo. É que nessa região aqui, ó, dessa membrana nuclear, o líquido é diferente. As estruturas que compõem ali dentro são específicas para a multiplicação e o dinamismo do DNA da bactéria. Não tem essa estrutura. Não tem enzimas específicas, porque até a viscosidade, que é a densidade, são diferentes. Ela não tem. E mesmo assim, ela consegue fazer seus metabolismos necessários para ter descendentes. E descendentes com potencial infeccioso. Então, essa é a primeira estrutura simples unicelular. Pode aumentar, meu diretor. E o que é essa teoria da simbiose, professor Jefferson? É muito simples. Pessoal, para mim, meu diretor, o que é a teoria da simbiose? Olha aqui, ó, procarionte. Então, entende-se que antigamente tinha um procarionte que era constituído por membrana, tá vendo? Esse negócio aqui amarelo é uma membrana. Membrana lipoproteica. Só que tem estruturas livres. Lá na época dos coacervados, essa estrutura aqui conseguia fazer metabolismo aeróbio, livre, um espaço livre. Quer dizer que ele conseguia produzir seu próprio alimento, seu próprio metabolismo. Já aqui não, tinham estruturas aqui fora que quando a incidência do sol batia naquela água, eles conseguiam produzir energia. Procariontes simbióticos. E aí ocorreu a entrada dessas estruturas primitivas com capacidade metabólica própria e essas com capacidade metabólica tendo incidência luminosa disponível para que eles conseguissem realizar esse processo. Durante o processo de endossimbiose, que é formações de membranas internas, ocorreu a separação, aonde células que tiveram a capacidade de produzir seu próprio metabolismo chamavam-se de células de origem animal. E células que não têm capacidade de produzir seu próprio metabolismo, a não ser que fiquem expostas a uma fonte luminosa. Uma fonte luminosa. Aí deu origem às células vegetais. Mas como é que esse processo se deu, professor? Nós vamos falar disso nas próximas aulas, nós vamos fazer uma imersão. Como esse processo se deu? Então, a teoria fala que esses organismos procariotos com capacidade de produzir seu próprio metabolismo, sem incidência luminosa, eram mitocôndrias primitivas. E já essas aqui eram como é que é, meu diretor? Cloroplastos primitivos, que deu origem a células de origem animal, células de origem vegetal. Como isso aconteceu? Isso é uma próxima aula, tá bom? Então, professor, a gente pode dividir isso como? Aumenta a tela, meu diretor.
A gente pode colocar como seres que têm capacidade de fazer processos metabólicos anaeróbios, com ausência de oxigênio, e aeróbio, com a presença de oxigênio. Procarionte não possui núcleo e eucarionte possui. Vem, meu diretor. Então, pessoal, nós vimos que os procariontes não possuem núcleo, mas não é só núcleo. É toda uma estrutura imprescindível para que ocorra essa característica. E quem possui núcleo também. E nós classificamos como pró e eucarionte. Já indivíduos que conseguem fazer metabolismo na ausência e na presença. Quando é ausência, é muito fácil. Aeróbio. Aeróbio, há oxigênio. Róbio, metabolismo. Na presença de oxigênio, ele faz o metabolismo. Ou se o metabolismo é processado na presença, com a existência de oxigênio. Agora aqui, ó, A é negação. Esse an é negação. Não há disponibilidade de oxigênio, mas mesmo assim ele faz o processo metabólico. Esse bio, porque é uma reação química vital. As reações químicas, elas podem ser vitais e não vitais. Uma reação química que não gera processo fisiológico, função celular. Esses são processos metabólicos que vão capacitar uma função celular. Isso é importante frisar. Tá, viu? É uma palavra que tem um significado. Não é só falar anaeróbio, reação metabólica na ausência. Não é só na ausência. Essa reação metabólica vai possibilitar, mesmo na ausência de oxigênio, uma energia vital que vai possibilitar que aquele indivíduo se alimente, se desenvolva, reproduza e deixe descendentes férteis. Ponto. Aumenta a tela, meu diretor. A teoria da simbiose, proposta por Lai, Marcus, que cloroplastos e mitocôndrias auxiliaram nesse processo de desenvolvimento de seres com capacidade de desenvolver metabolismo celular na presença e na ausência de oxigênio. Claro que temos aí o mutualismo dentro de algumas estruturas. As mitocôndrias e os cloroplastos possuem seu próprio material genético. É bom lembrar isso. Quando falarmos de cloroplasto, como falarmos de mitocôndria, são materiais genéticos distintos das células aos quais eles fazem parte. Tá? Mitocôndria e cloroplasto, tá, já está repetido. Aqui são estruturas de cloroplastos e certos, em relação de utilização de antibióticos, auxiliam. Aqui, pessoal, é uma visão rápida de umas células eucarionte, essa de origem animal, essa de origem vegetal, porque ela tem estruturas específicas que têm o seu funcionamento com incidência solar. Vamos aprofundar isso também. As células eucarióticas têm diversidade de orgânulos, sim, como a carioteca, eu já falei isso. Aqui é uma representação da estrutura eucarionte animal, que nós temos aí, mitocôndria, núcleo, microtúbulo, ribossomos, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, vesículas, lisossomo, complexo de Golgi, citoplasma, membrana plasmática e centríolo. Viu? Aqui, além de ser núcleo, é nucleolo. Viu como ela é mais complexa? E aqui, uma célula vegetal. Tem as estruturas, o que muda é que ela tem um cloroplasto, ela tem um vacúolo, tem uma parede celular. E a origem dos vírus, professor? A origem do vírus tem uma hipótese, que são elementos de degradação de algumas células. Tem
essa hipótese regressiva e a hipótese de vírus primário. Por quê? Porque essa estrutura do vírus pode ser, para mim, meu diretor, uma estrutura molecular ou uma estrutura de vida do seu hospedeiro antes mesmo da infecção viral. Meus queridos, eu sei que tem muita coisa, a gente vai finalizando aqui, mas ó, já já eu volto pra gente fazer aquele bate-bola, jogo rápido. Já, tchau.